o antes, o durante e o depois. Olá, pessoal, bom dia. Hoje eu quero falar com vocês acerca de um personagem. Eu tive hoje fazendo a minha leitura devocional e me deparei com a vida de Jeroboão e eu comecei a analisar alguns aspectos da vida dele. E a verdade é que com esse tempo todo sem estarmos, indo à igreja, eu tô morrendo de vontade de pregar e de compartilhar textos, da palavra de Deus, e eu quero fazer isso, eu quero compartilhar algumas verdades que veio ao meu coração. E sobre a vida de Jeroboão, eu fiquei analisando como que foi as decisões, Como que nós podemos dividir essas partes da vida de Jeroboão. Eu quero citar 1 Reis, capítulo 13, o versículo é o 33. Diz assim, só o começo do versículo. E mesmo depois destas coisas, Jeroboão não mudou o seu mau procedimento. Em outras versões vai dizer que ele não mudou o seu mau caminho, não mudou as suas más escolhas. E aí a gente pode começar perguntando, depois disso, depois do quê? Então aqui a gente começa falando sobre o antes. Como que foi a vida de Jeroboão antes desse momento? Como que foi o antes? Eu quero simplesmente citar aqui alguns pontos que eu comecei a enumerar na minha mente quando eu li esse texto sobre como que foi a vida o antes de Jeroboão. E olha só, primeiro, Deus o escolheu e deu para ele o reino de Israel. Deus levantou um profeta e o profeta foi até Jeroboão e disse para ele, olha, Deus te escolheu e você vai reinar. Então Deus o escolheu para ser rei sobre Israel. Depois Deus falou com ele, de uma maneira singular, por meio do profeta. Deus preparou proteção para ele até o dia do seu reinado, porque ele estava, de certa forma, sendo perseguido pela eminência dele ser colocado como rei. E a Bíblia diz que ele foi para o Egito, encontrou abrigo, proteção na casa do próprio faraó. E ele então ficou ali protegido, de toda e qualquer ameaça. Depois, Jeroboão teve medo de perder o trono. Houve um momento em que ele ficou inseguro em relação a isso. Mas mesmo assim, Deus ainda estava mantendo a promessa que tinha feito. Jeroboão construiu altares pagãos em Siquém e Dan. Aqui, quando ele já havia se tornado rei de Israel, com ciúmes do trono, com medo que as pessoas fossem para Jerusalém para oferecer sacrifícios e que as pessoas quisessem seguir o rei de Judá, ele então constrói altares pagãos em Siquém e Dan. Aqui ele já começa a desviar o seu coração da vontade de Deus. E depois, Deus envia um profeta para redirecionar Jeroboão. Deus viu que ele estava errado, Deus manda o profeta para falar para ele, olha, você está indo pelo caminho errado, Deus não quer que você faça isso, então volta, Deus te escolheu, então honre a Deus. Mas Jeroboão ignorou a mensagem do profeta e, pelo contrário, mandou prender esse profeta. E Deus, usou ali um poder sobrenatural para mostrar para Jeroboão que era Deus que estava falando com ele. E o profeta, então, por uma ordem de Deus, profetizou e a mão dele ficou mirrada para ele ver que era Deus que estava falando com ele. E ele ficou provavelmente desesperado com essa mão mirrada e pediu para o profeta, falou, olha, por favor, ora para Deus, implora para Deus voltar a minha mão, porque como que eu vou ficar com essa mão mirrada? E aí o profeta foi, orou para Deus e Deus teve misericórdia, Deus curou a mão dele. Tudo isso para que ele visse que era Deus que estava falando com ele e que Deus esperava uma resposta dele. Continuando. Depois disso, Jeroboão pediu a misericórdia de Deus, mas isso foi indiferente em relação à sua conduta. Ele continuou fazendo a mesma coisa.
E mesmo depois que tudo isso passou, Jeroboão não mudou sua conduta. Ele continuou adorando outros deuses, né? Colocando os sacerdotes ali para adorar os deuses das outras nações, enfim. E então esse foi o antes da vida de Jeroboão. Tudo que Deus falou, tudo que Deus fez, tudo que Deus preparou. E aí chega nesse momento, onde a Bíblia diz que mesmo depois dessas coisas, mesmo depois que Jeroboão passou por tudo isso, ele não deixou o seu mau caminho. Olha que momento da vida de Jeroboão. E aí eu já quero passar para o depois, que é o final. O que aconteceu depois? No capítulo 14, vai dizer que o filho de Jeroboão ficou doente. E aí Jeroboão fala para a mulher dele pegar a criança, se disfarçar e ir até o profeta, que havia profetizado que ele seria rei, porque ele sabia que aquele profeta era um homem de Deus. E quando aquela mulher chegou diante daquele profeta, o profeta disse para ela: olha, você veio até mim, mas fala para Jeroboão que o filho dele vai morrer. Sabe por quê? Porque tudo que eu falei para ele fazer, ele está fazendo o contrário. Tudo que eu coloquei nas mãos dele para ele fazer, ele ignorou. E ele está seguindo o caminho que ele escolheu. Então a criança vai morrer sim, para ele ver que eu sou Deus. E aí a mãe da criança, que era a esposa de Jeroboão, volta para casa. E a Bíblia diz que quando ela chega em casa, a criança morre. E aí ela dá o recado, né, para Jeroboão e diz que o profeta disse que a criança ia morrer e que ele também ia morrer e que toda a sua descendência, né, seria destruída. Bom, esse foi o depois, né, da vida de Jeroboão. Mas qual que é a reflexão? Qual que é o ponto de aplicação que nós precisamos fazer baseados nessa história? Nós temos que olhar para a nossa vida e marcar um antes, um durante e um depois. O durante é aquilo que você está vivendo hoje, é aquilo que eu estou vivendo hoje. Quando Reis estava citando esse momento, era algo que Jeroboão estava vivendo naquele momento que o autor estava escrevendo, que ele disse, olha, mesmo depois dessas coisas, Jeroboão não mudou seu caminho. Então, a primeira pergunta que nós temos que fazer para nós, para fazermos uma reflexão acerca desse texto é, depois de tudo que nós já passamos, depois de todas essas coisas, como o texto diz, será que nós temos mudado o nosso comportamento? Será que as surras que nós temos levado têm nos feito aprender? Será que todas as experiências, quer sejam elas boas ou negativas, será que elas têm mudado o nosso comportamento? Ou será que se alguém for escrever algo a nosso respeito, essa pessoa vai escrever, olha, mesmo depois de tudo que essa pessoa viveu, ela continuou fazendo as mesmas coisas. E o pior é se essas coisas são coisas erradas. O pior é se essas coisas são coisas que eu deveria ter deixado para trás, que eu deveria ter evoluído. Então, hoje é preciso que eu olhe para a minha vida e me pergunte, como foi o meu antes? Como eu consegui listar aqui a experiência de Jeroboão, os processos pelos quais ele passou até chegar no reino? Como foi o meu antes? Quais os processos que eu já passei para chegar até aqui onde eu cheguei? Quais são os caminhos que eu trilhei para chegar aqui na experiência que eu tenho hoje, no relacionamento que eu tenho hoje com Deus? Como foi o meu antes? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é, como tem sido o meu durante? Como está a minha vida hoje? Será que eu estou conseguindo entender que tudo que eu passei foi para me dar uma mentalidade precisa acerca daquilo que eu sou hoje? Será que o meu hoje é um hoje com excelência? Um hoje com prosperidade de vida? Com abundância de vida? E aí a gente já parte para o depois. Como vai ser os próximos dias? O que eu estou plantando? Como será o depois? Eu tenho certeza que Jeroboão, ele não fazia a mínima ideia que Deus iria, de certa forma, tratar ele daquela forma e que tocaria no seu próprio filho. Eu tenho certeza que quando ele decidiu virar as costas para Deus e levantar sacerdotes idólatras, tenho certeza que ele nunca pensou nisso, ele nunca pensou no preço que ele iria pagar. E às vezes, nós hoje não estamos também pensando no preço que nós vamos pagar. Nós não conseguimos mensurar
qual vai ser o nosso depois. A gente não sabe o que é o amanhã. Nós não sabemos o que nos espera. E esse texto, ele me fez refletir acerca disso. Tudo que eu passei é para que eu possa entender o porquê eu estou vivendo hoje. E a minha resposta no hoje vai refletir no que eu vou colher amanhã. O depois de Jeroboão foi uma resposta que ele mesmo procurou. Foi uma resposta a todas as atitudes que ele mesmo resolveu tomar. Assim acontecerá conosco. O nosso amanhã, os próximos dias, os próximos meses e anos, eles estão totalmente ligados com o que nós estamos fazendo agora. É a famosa lei da semeadura. Então, que nós possamos semear, que nós possamos olhar para o nosso passado, para entender o nosso presente e semear, para que possamos colher. E, acima de tudo, colhermos na vida eterna, porque nós entendemos que somos seres eternos e que, na verdade, tudo isso é simplesmente uma experiência que o Senhor está nos permitindo passar. Pedro fala que nós somos como peregrinos, forasteiros, em uma terra que não é a nossa. Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos nos converter todos os dias e assim fazer a vontade de Deus. Um beijo, fiquem com Deus, em nome de Jesus.